que vai acontecer hoje? Uma entrevista na SR Motors. Uma entrevista não, um vlog. Sérgio é o fundador, proprietário da SR Motors, uma das maiores oficinas da cidade de Jundiaí. Nosso cliente na Impulsione Oficinas e ele se posiciona, ele... Desenvolveu um método. Ele desenvolveu um método SR de gestão de oficinas. Tem mais de 3 mil donos de oficinas como Alunos, mentorado né? dele. A gente vai trocar uma ideia Top, com ele, vamos bater vai um ser papo top. com ele, falar sobre o mercado, o marketing, como ele cresceu, como ele começou, vai ser bem legal. Vai ajudar muito, vai trazer muitos insights legais. Por quê? Porque ele não é mentor de palco, ele é mentor de pátio. Então ele construiu o método dele vivendo o método dele. Então tem muito mentor hoje em dia que é o quê? Vai lá no palco e ensina uma coisa que ele nunca fez. Ele quebrou a oficina dele e aí agora tá querendo ensinar os outros. O Sérgio não, ele viveu essa realidade. Eu vejo que a gente vai conseguir gravar um conteúdo incrível para o YouTube, que é uma das ferramentas que eu mais gosto de gravar dentro da internet, quando a gente pensa em produção de conteúdo. A gente vai conseguir mostrar qual que é a essência do marketing na vida real. A gente vai entrevistar um cara que é muito forte, eu particularmente ainda não conheço o Sérgio, mas Sérgio, já te gosto muito, tá? Fica tranquilo. Mas a minha expectativa é que a gente consiga trazer uma informação boa para dono de oficina e até mesmo para quem vive do marketing e está buscando mais informação. Porque aqui a gente vai o negócio é trazer informação útil sobre como crescer uma oficina no marketing digital. Cara, olha o tamanho desta carreta ao nosso lado. Eu fiquei impressionadíssimo. Eu fiquei com um pouco de medo. Mas olha pra frente, cara. Para de ficar olhando muito pro lado. Já falei com você sobre isso. A Ari tem um pouco de aflição Brian. sobre o Brian O'Connor. Cara, pra quem não me conhece neste canal maravilhoso, eu tinha um canal no YouTube, foi onde nossa relação começou aqui. E eu defendo muito que pra você crescer no digital você tem que ter constância, que é o assunto que a gente tava falando. E o YouTube é o lugar que mais te paga a constância. Quando você mais te cobra e mais te paga. Quando você tem constância no YouTube, você colhe frutos muito verdadeiros e muito longevos. Você consegue ir muito mais longe. Então, para mim, sim, a gente está realizando um sonho, que é voltar a gravar para o YouTube. Porque eu acredito que as nossas empresas vão muito mais além com a produção de conteúdo lá. Eu nem estava olhando para monetização. O impacto do YouTube é você vai conseguir gerar autoridade. É um lugar que você não produz conteúdo raso, você produz conteúdo profundo. O YouTube é atemporal. Se você entra num canal de YouTube, você vê vídeo de 10 anos atrás e vê vídeo de ontem, numa timeline fácil. Então o cara vê a sua história, você constrói história dentro da internet com muito mais tangibilidade, muito mais clareza. O cara consegue ver de fato, porque o YouTube não pede 2 vídeos por dia, 3 vídeos por dia. Se você postar um vídeo por semana no YouTube, ali bonitão, com consistência, com estratégia, ele já te rentabiliza muito em autoridade de quem você é, para as pessoas entenderem que você sabe o que você está fazendo. E o melhor, se você faz um negócio top, você ainda consegue fazer uns cortezinhos pro seu Instagram. Mas para mim o YouTube é, cara, todas as empresas precisam ter um canal no YouTube para escrever a história, contar a sua própria história e gerar autoridade para os seus clientes. Chegamos aqui na SR Motors e bora conhecer a oficina. Só um pontinho, um detalhe que aconteceu na estrada. Só um detalhe. Quebrou o carro. Não, graças a Deus não foi. A gente tem aquele microfoninho pequenininho, de bolinha. E aí a gente veio gravando os criativos. E tinha um que tava no Fê aqui. Aí eu fui tirar pra pôr em mim. Na hora que eu tirei, o microfone caiu no buraco do freio de mão. Nossa! Freio de mão tem um chanfrinho assim, ó. Aí sabe o que a gente falou? Graças a Deus a gente tá numa mecânica. Ele vai abrir o freio de mão. O conteúdo foi, aí ó, um conteúdo final sem querer. A sorte que tinha aqui o caixão. Essa outra eu trouxe um reserva. Pra gente... Bom, que não vai faltar é ferramenta aqui pra desmontar o freio de mão. A gente tá indo no lugar certo, né? Só precisa saber se eu vou dar conta de desmontar isso aí. Como mudou a operação da sua oficina quando você virou a chave pro digital? Na realidade, o que aconteceu? A gente percebeu que a gente nunca fez marketing dentro de oficina mecânica. Nunca. A oficina sempre girou. E aí, o digital me ajudou muito quando eu mudei para um espaço bem maior.
onde o orgânico não supria a demanda. E aí, tudo que a gente tinha de experiência no digital potencializou, né? Mas hoje em dia eu ainda tenho uma grande dor, gente. Uma grande dor é mensurar o resultado do digital dentro da oficina mecânica. O Impulsiona agora acho que vai resolver essa parada. E essa dor me obrigou a desenvolver um CRM. A gente está desenvolvendo um CRM para a gente conseguir mensurar melhor esses números, esses dados, sabe? Mas a grande virada de chave, quando a gente começou no digital, foi entender que a oficina mecânica nunca tinha feito marketing. E aí, quando eu mudo para um espaço desse tamanho, eu falo, Tem que botar a garra aqui dentro. nossa, tem que botar carro aqui dentro. Era assim, ó, durante a semana, 30 carros durante a semana resolvia a minha demanda. 30, 20, 25 carros resolvia a demanda. Hoje eu preciso de 20 carros a cada 2 dias. Para pra pensar nessa parada. E aí você acha que o orgânico supre? Não supre. Tem que ter marketing na veia. Então o estopim foi, eu cresci, preciso de mais demanda e agora... Preciso gerar demanda. Porque dono de oficina, quando monta oficina, eu vou falar por mim e pelos meus alunos. Dono de oficina, quando monta oficina, ele acha que ele só precisa saber arrumar carro bem consertado. Saber de uma área específica, ou saber de transmissão, ou saber de direção, ou saber de injeção, ou saber de motor. Cara, esquece, é outra parada. Dono de oficina mecânica precisa saber de atendimento ao cliente, marketing, contratação de funcionários, venda, pós-venda, ô louco, integração de funcionário. Nossa! Nem começou direito o blog e olha só já quanto ensinamento. Esse blog promete, esse cara aqui hoje já muito. Obrigada por nos receber aqui. Tamo junto, obrigado, Impulsiona Prazer, vocês tamo todos. Vai ser bem legal esse encontro. Quanto tempo você tá no digital? Digital desde 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 anos. 9 anos já. Você já tinha feito você já tinha uma operação que faturava bem para entrar no digital, ou você entrou foi no meio do caminho? Vou fazer tudo junto. Ou sua oficina já faturava bem? Minha oficina faturava bem, eu entrei no digital porque eu tava entediado na minha oficina. Quando você foi pro seu posicionamento como certo. Eu tava entediado, minha oficina rodava, faturava, sobrava dinheiro e eu me vi como um gestor, tipo, cara, o que eu faço agora? Daí eu falei, eu preciso energizar. Procurar uma dor de cabeça. É verdade. E aí, Sai da zona de em conforto. terapia, vai vendo. A minha psicóloga uma vez falou, Sérgio, você sabe por que os ricos, os famosos, os milionários entram em depressão? Ela falou que eles chegam num pico e aí depois desse pico eles não tem mais nada que movimente, que dê tesão, sabe? Que o cara vai fazer alguma coisa, aí o cara deprime. Porque viveu alta intensidade e Isso. depois... Daí ela falou, você tá precisando fazer alguma coisa, cara. Cara, faz muito sentido. Daí ela falou assim, pô, meu marido conheceu um cara chamado Érico Rocha, já ouviu falar? Aí eu fui atrás desse Érico Rocha. Gente do céu, aí ferrou. O Érico Rocha te conhece? O Érico Rocha me conhece. Manda um abraço para o Érico Rocha aí. Salve, Érico, um abraço! Já fiz o podcast Faixa Marrom com o Érico Rocha. Que legal, que Já massa. fiz. Quando a gente bateu o nosso primeiro 6 em 7, o Érico convidou eu pra fazer Uma live. Uma live. E aí, já fui faixa marrom do Érico, fui Cider, fui Plat 6 em 7. Essa você precisa filmar, velho. Tem uma parada, tem uma outra pessoa que sabe que eu existo. Não me conhece, mas sabe que eu existo. Vem ver aqui. Vai lá. Vem ver aqui. Isso aqui vai ser legal. Ó, fica na mesa de centro da minha sala. Esse livro aqui, o primeiro livro de fantasia épica que eu li, um livro de 600 páginas, JP Rezende. Sabe quem é esse cara ou não? Eu não conheço. Não? JP Rezende é da Hotmart, não é? Eu não conheço o É simplesmente o Da cara, Hotmart. dono dessa empresa aqui, ó. Algo que eu queria mostrar pra vocês. existe? Ele sabe que eu existo. Isso é da hora. Vai vendo. Olha isso aqui, gente. Essa aqui, as outras plaquinhas eu não... Tá em casa, não dava pra mostrar pra vocês. Mas essa daqui é maneira. Liga. Uau! $1 milhão de faturamento na Hotmart. Uma milha, hein? Uma milha. Como você se sente com isso? Cara, isso daqui é... Isso aqui tangibiliza todo o trabalho que é feito no digital. Isso tangibiliza. E o trabalho é intenso. Foda. Saca? Então isso representa a tangibilidade de todo o trabalho que você faz para impactar vidas. Porque o método SR, na real,
ele não é um curso. Ele é uma ferramenta para mudar a vida do dono de uma oficina mecânica. Muito louco. Quando a gente começou no infoproduto, a gente começou vendendo curso. Depois a gente entendeu que a gente não vende curso. A gente vende transformação de vida. Muito louco. Muito louco. Ou seja, todas as dores que eu passei dentro da minha oficina mecânica, eu peguei todas elas, compilei, coloquei dentro de um curso e joguei dentro da Hotmart. E isso aqui tangibiliza isso. Olha o poder. O alcance, né? O alcance que isso dá. Digital é... Legal? Foi o que eu aprendi com o Sérgio, é constância. Eu não te conheço, a gente não se conhece muito profundo, mas nessa trajetória assim, eu vejo ser constante, porque tem as pessoas que têm picos, né? Começa, para. E pelo que eu acompanho da tua jornada de ser constante, disciplinado, vai, faz, e o resultado tá aí, né? Você sabe como ninguém, né, Sérgio? Como o dono de oficina se sente meio solitário, né? Eu percebi muito isso trabalhando com os donos de oficina. Assim, a grande maioria se sente tipo, muito solitário. Você até se percebo que poucos que são às vezes que tem sócios também, são poucos que tem sócios, geralmente é mais ele ali. Aí às vezes tem a esposa também que ajuda ali, tá junto, mas enfim, são vários desafios. Aí eu percebo, tipo, pô, como esse cara precisa de alguém do lado dele mostrando, pô, vamos junto, né? Vamos... É muito louco isso. Eu aprendi sobre solidão empresarial com o Alfredo Bastos da MTR Talks. Uma vez a gente tava batendo um papo, ele falou assim, o dono da oficina, ele se sente muito solitário na hora de tomar decisão importante, na hora de tomar decisão estratégica. E cara, depois de tipo, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos de oficina, quando eu ouvi essa frase da boca do Alfredo, que eu falei, cara, faz muito sentido, né? Às vezes você precisa tomar uma decisão importante, uma decisão estratégica, você fala assim, como que eu divido essa tomada de decisão? Se o cara tem a esposa lá dentro da oficina e ela é do ramo, fica mais fácil. Se o cara tem um sócio e ele é aquele sócio engajado, fica mais fácil. Mas e a grande maioria que não tem? Né? Então com os nossos mentorados a gente sente isso também. Sabe, a gente tá ali pra falar, pô, vai pra cima. Permanece, vai, continua, né? Um dos nossos octanos, uma vez ele me ligou e falou, Sérgio, eu tô com uma parada pra fazer e eu preciso dividir essa tomada de decisão com você, uma decisão importante. Já falei com a minha família tudo, mas eu preciso falar com você antes. Eu falei, cara, o que é? Ele falou, pô, cara, eu preciso comprar um terreno, eu vou investir mais de R$500 mil. Você acha que eu consigo pagar? Eu falei, cara, você consegue, vai pra cima e tal. Ele falou, tô saindo daqui, tô indo no banco, eu vou assinar um contrato, você me ajuda? Eu falei, te ajudo, vai embora. Então, tipo, uma tomada de decisão é importante. Porque às vezes conversou com a família, mas a família vive a vida empresarial? Então, aí é que tá, né? Não. Porque a família é super empolgada, né? Mas Ou então até mesmo às vezes vai travar. Fala, pô, mas será que é o momento? Pô, a gente não tem esse dinheiro. Ou então você vai pegar tudo que a gente tem de repente guardado, vai investir nisso e não der certo, né? Porque a família não tá no dia a dia, né? O que ele precisava escutar? Cara, você tem capacidade financeira de bancar isso aí. Você não tem a grana, mas você tem capacidade financeira. Pode ir. Tipo, foi isso. E você já conhecia a realidade dele ali, Cara, tipo... um cara que quando ele entrou, ó, pra você ver como que é as coisas, né? Eu falo nas minhas redes sociais, eu falo em todos os lugares. Dono de oficina, falta de dinheiro não é causa, falta de dinheiro é consequência. Verdade. Se tá faltando dinheiro no teu caixa, isso não é causa de alguma coisa, isso é consequência, que nem junta de cabeçote. Junta de cabeçote não queima porque a junta deu problema, é porque o carro superaqueceu, porque o fusível tá queimado, a válvula termostática travou, o eletroventilador não funcionou, superaqueceu, queimou junta de cabeçote. Falta de caixa na oficina é consequência, não é causa. Contratação de funcionários, hoje em dia é difícil, a galera fala, nossa, falta muita mão de obra, só que tipo assim... É a dor universal, né? Eu pergunto pra galera, você, por exemplo, você que tá assistindo aí, você mandaria um currículo na sua oficina? Forte. Você se contrataria? Você se contrataria? E aí é meio que assim, a molecada não quer nada com nada. Legal, o cara vai entrar na sua oficina, de lá ele vai virar o quê? Ou vai começar a ganhar quanto? Cresce como? Cresce como? E aí tem que se entender também, Sérgio, a geração. É uma geração que eu tava lendo sobre isso, assim, eles gostam de estímulos, eles são ansiosos. Então, assim, eles não querem esperar 1 ano, 2 anos para ter uma promoção, para dar uma diferença. Então, você promove, sei lá, você dá uma meritocracia de 3 em 3 meses, obviamente, sob performance,
Só que às vezes pílulas pequenas ali, tipo, você ganha isso, uma meritocracia isso, de 3 em 3 meses você vai mantendo o cara satisfeito. E ele também sempre olhando para como ele tá crescendo no sentido de conhecimento. Tipo, para essa geração é muito importante. Então, tanto essa questão de conhecimento, de movimento, de sair da estagnação, como também a questão de ser rápido, né? Tipo, de ser em um curto espaço de tempo, né? Legal. Eu contratei, em janeiro eu comecei com um mecânico, uma assistente comercial e um cara na cadeira de compras. O cara na cadeira de compras tem 22 anos. Essa geração, dos 20 aos 29. A assistente comercial tem 22 anos e o mecânico tem 19 anos. Com uma semana de trabalho, eu chamei eles aqui nessa sala e dei o feedback de uma semana para saber como que estava, se estava indo, se estava bem, se não estava, comportamento, visão, tananã. Ontem, que foi 30 dias, eu chamei cada um deles no individual e mandei o papo, se estava bom, se estava ruim. Eles precisam de feedback a todo momento. O menino que está na cadeira de compras, eu vou precisar me reorganizar com a contratação dele, porque ele pegou os processos tão rápido que eu vou precisar sentar junto com ele para desenvolver ele na área de compras, porque o cara pegou o processo mais rápido do que eu esperava. Então esse cara ele vai sair da operação propriamente dito para ficar numa posição mais tática, mais estratégica. Focado no resultado. Focado em resultado. O cara tem 22 anos, cara. E você atribui isso ao perfil dele e a um estímulo, certo? Também? Perfil de geração. Eu acho que é perfil de geração e estímulo. Durante muito tempo, não sabendo liderar, eu meio que não deixava os funcionários crescerem profissionalmente ou amadurecer profissionalmente, porque eu centralizava tudo em mim e não soltava pro cara. Hoje em dia, soltando mais pro cara, eu falo, uau, o cara pegou muito rápido. Ele traz uma situação e eu falo assim, tá, como pode ser dada uma solução para isso? Como você resolveria isso? Eu resolveria assim, assim, assim. Então resolve. Só pra ver, sabe? Só pra ver. Só pra ver. Daí o cara vai lá e pum, resolve. Sistemicamente, por exemplo, eu falei, cara, eu preciso que você estabeleça isso daqui pra mim. Fechou? Fechou. Ele falou, Sérgio, pelo que eu olhei no sistema não rola. Eu falei, vai pro suporte. Chegou no suporte, o cara do suporte falou assim, não tem esse recurso. E ele falou, Sérgio, é importante que a gente tenha esse recurso. Eu falei, uau, você entendeu? Então o cara vai precisar... Abriu uma coisa que você não enxergava. Nem enxergava, esquece. E ele dá até mesmo um feedback pro sistema, para que o sistema entenda como implementar isso, porque pode ser uma dor de várias oficinas. Quantos anos de SR já, Sérgio? 21 anos. Março agora vai fazer 22 anos. Conta um pouquinho aí, como começou. Nossa! Vocês estão preparados? Eu de vocês, esse papo aqui tá gostoso, tá numa mesa de café, tá leve, mas a ideia é que seja um conteúdo de impacto para quem tá assistindo, para que vocês peguem aqui coisas que têm mudado a trajetória do Sérgio, da SR, e possa aplicar aí. E isso só vai acontecer se você estiver assistindo não só como um telespectador, mas sim como um aluno, anotando. Então, eu tô com meu bloco de notas aqui, já anotei insight, então seja ativo, né? É divertido, é descontraído, mas seja intencional, porque a tua virada de chave, o teu resultado, não é só do que você ouve aqui, mas é do que aplica, certo? Então, não é uma história que a gente vai contar, é um aprendizado para gerar resultado, certo? Anoto o que a Ari falou, porque quando eu entendi isso, minha vida mudou. Seja intencional. Antes disso, antes de eu começar a contar a história da SR Motors, eu vou contar a história de um menino que eu estou desenvolvendo ele para ele ser o líder dentro da oficina mecânica. Essa situação do sistema que eu falei para vocês, o menino que eu estou desenvolvendo para ser líder da oficina, ele estava junto, então eu envolvi os dois, o cara de compras e o líder de pátio, porque a gente precisa melhorar a nossa produtividade aqui no pátio. Então eu envolvi o cara de compras, que compra, precifica, monta a ordem de serviço, e o líder é o cara que precisa dar resultado financeiro de mão de obra dentro da oficina. Aí ele falou, cara, o sistema não faz isso? Não faz. Ele falou, pô, lá no Conecta, a galera, acho que pode falar, né, o sistema? Pode. Pô, lá no Conecta, a galera da outra carta tava lá, e pô, é nessa que nesses eventos a gente pode chegar e trocar ideia com os caras e ver se os caras podem melhorar. Eu falei, é sobre isso, porque tem muita gente que vai no Conecta pra passear,
Só que vai de maneira intencional. Cara, vai lá pra fazer relacionamento, vai lá, pô, chega outra carga. Olha só, eu lidero uma oficina lá e, pô, pra eu trazer produtividade, pra eu justificar meu cargo, eu precisava dessa função, desse recurso, tem como pôr? Seja intencional, dono de oficina, cara. É isso aí. Isso muda o jogo, né? Muda o jogo. A SR Motors nasceu no dia 24/11/2004. Eu abri as portas pela primeira vez na rua Barão de Tefé, número 521. Era uma quarta-feira e o dia estava igual o tempo de hoje. Meio nublado, meio cinza, assim. Pra quem sabe, fica em Jundiaí. Jundiaí. Eu brincava muito que é SR Motors do Brasil, Jundiaí, São Paulo. Muito bom. Antes de eu abrir, no dia 24/11/2004, a SR Motors era na garagem da casa da minha avó. E a minha única intenção naquela época era arrumar carro, gente. E olha só pra você ver como que era a minha intenção. Arrumar carro e ganhar pelo menos o que eu ganhava como funcionário. Nada de errado em ser funcionário. Então, mas eu queria ter um poder, assim, sabe? Eu queria o status de eu sou o dono, é eu que mando, eu que tomo as decisões, eu que sei a hora de abrir, eu que sei a hora de fechar. Eu quero fazer reunião com gente de banco, sabe? Sempre quis estar nesse lugar, né? Você entendeu os blocos que tinha lá. Não fazia ideia. Daí eu falei, cara, então eu vou montar a SR. Aí montei a SR e começou, cara. No primeiro ano, CNPJ aberto, gerente de banco ligando. Eu tava no lugar que eu queria. E daí SR vem de Sérgio mesmo. Sérgio Ricardo. SR Motors Sérgio Ricardo. Maravilha. Tem uma parada legal atrás do nome da SR, sabia? Quando eu fui abrir, ia se chamar Tecnocar, porque eu queria uma parada meio americanizada. Tecnocar, pá. E aí eu mandei fazer fachada, cartão de visita, só não tinha mandado fazer uniforme ainda. Aí um dia eu peguei o telefone e liguei numa Autopeça Marques, o Alan atendia o telefone do outro lado, falei, Alan, me manda uma peça tal. Ele falou, quem tá falando? Eu falei, é o Serginho. Serginho da onde? Eu falei, da Tecnocar. Daí ele falou, qual Tecnocar? Eu falei, como assim? Ele falou, porque tem 3. Eu falei, nossa, cara, tá bom. Vou mudar o nome. Mudei, eu falei, cara, eu vou ter que mudar o nome, eu quero um nome só meu. Aí, o amigo meu, o meu cunhado, Paulinho, eu cheguei todo triste lá no estacionamento, falei, cara, pô, mano, você não acredita. Ele falou o que foi, ele falou, pô, botei o nome da oficina de Tecnocar, eu liguei numa autopeça agora, o cara falou que tinha 3 Tecnocar, que precisava saber qual que era, a minha ia ser a 4ª Tecnocar. Ele falou, como você é burro, cara? Você botou o nome da oficina sem pesquisar antes, é a tal da solidão empresarial, sabe? E a falta de conhecimento. Exatamente, mesmo, né? você tá começando, você era super jovem também, imagino, né? 22 anos. Então, pô, muita coisa pra aprender. Ele falou, então como que é seu nome? Eu falei, meu nome é Sérgio, caramba. Ele falou, não, seu sobrenome, Sérgio Ricardo. E daí ele falou, aí começou um brainstorm assim de nome. Daí eu falei, cara, eu quero um nome em inglês, mano. Assim, uma parada exclusiva. Dá pra ver que ele gosta de umas coisas em inglês. Só um detalhinho. Daí ele falou, pô, SR Motors. Eu falei, é isso, sempre foi isso. SR Motors. SR Mas Motors do Brasil. Isso veio depois, porque agora para método SR ficou muito forte. E conecta tanto ao seu nome quanto ao nome da oficina, né? Casou muito. Então, 22 anos na garagem da avó, queria consertar carro, ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí, quando sai da garagem? A conta que eu fazia era bem simples. Tipo, eu trabalho aos finais de semana e a grana que eu ganho nos finais de semana é a mesma coisa do que eu trabalhar o mês todo. É a hora de montar a oficina. Aí comecei a guardar grana, comprei um monte de ferramentas usadas de um cara que estava fechando uma oficina mecânica. Coloquei tudo na garagem do meu pai. Compressor, prensa, morse, esmeril, tudo que você imaginar dentro de uma oficina, macaco jacaré, cavalete, comprei. Beleza, aí pintou a oportunidade e aluguei um prédio na rua Barão de Tefé, por onde a gente ficou 19 anos. Não tinha grana, não sabia o que era fiador, não tinha noção nenhuma de contrato. Aí começam as burocracias de um dono, de um empresário que está surgindo, que não faz ideia de que existe. Daí o senhor falou assim, cara, eu preciso de um fiador. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Preciso de uma garantia, não tenho. Só que ele viu, acho que ele enxergou bondade em mim e falou, então tá bom, vou te alugar, você me dá 3 cheques. Eu falei, eu vou te dar 3 cheques, e já tinha cheque, né?
3 cheques, dei 3 folhas de cheque Já sobrando. tinha cheque. Já tinha cheque. Razão social era meu nome, a razão social da empresa. Olha as coisas que a gente faz. Hoje em dia mudou a razão social tudo. E dei 3 cheques, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não tenho grana pra te pagar, mas eu tenho 3 cheques, se no dia do pagamento do aluguel eu não te pagar, o senhor pode preencher o valor que o senhor quiser e depositar. Eu não tenho grana, mas o banco tem. E cara, fiquei por 19 anos. Por 19 anos. A gente fez 1 ou 2 contratos, nunca trazei um aluguel, mas aí começou os perrengues. Né? Aí entrou o primeiro serviço e eu preciso pagar o aluguel. E nem tinha vencido ainda, preciso pagar o aluguel. Aí entrou um motor de um carro para fazer. Eu falei, uau, o do aluguel já está separado. Lembra lá na garagem da casa da minha avó? Eu só precisava ter o meu. Só que agora eu tinha que ter o meu E o do aluguel. Era só você. Era só eu. E aí depois começou a mãe da minha filha hoje, a Camila, começou a me ajudar. Então ela trabalhava meio período com um pediatra. Sim. E ela era secretária de um pediatra, trabalhava meio período, no outro meio período ia me ajudar com a burocracia. Aí começou a aumentar a quantidade de serviço, comecei a contratar pessoas, ela não veio mais. Inclusive o pediatra que ela trabalhava foi o pediatra da minha filha. Muito louco. E aí começou os desafios, cara. Aí eu não sabia que para eu faturar, presta atenção, dono de oficina, para eu faturar, para eu ganhar o dinheiro que eu ganhava como mecânico, como funcionário, eu precisava comprar peça. Ou seja, para eu ganhar o dinheiro eu tinha que gastar dinheiro. E aí é onde começa. Você compra a peça, não precifica da maneira correta, vende sua mão de obra, não cobra direito, não tem coragem de cobrar o que vale sua mão de obra e seus problemas começam a acontecer. Uma coisa que era simples, um salário, sei lá, na época de R$1.500, só que para eu ganhar aqueles R$1.500 eu tinha que gastar, sei lá, R$700, R$800 de peça. Aí eu tinha que comprar R$700 de peça, precificar, botar minha mão de obra, tirar a parte do aluguel, da água, da luz, do telefone. Aí começou uma loucura na minha vida, que eu desconhecia. Que aí não era só o cheque que eu precisava cobrir do aluguel, eram os boletos das autopeças, das peças que eu tinha comprado para fazer o motor, para fazer não sei o que, não sei o que. Você tá falando e eu tô pensando aqui, ó, na causa e consequência. Na causa e Causa e consequência. consequência. Causa e consequência. Porque isso é reflexo a consequência do quê? De não ter conhecimento, né? De não ter ido de aprender a como fazer antes de sair fazendo, né? E aí isso muda o jogo, porque se você soubesse disso, você entraria totalmente diferente. Eu vi um corte esses dias atrás, que é assim, ó, vamos lá. Eu cobro R$50 pra fazer um serviço, você me dá os R$50 em nota. Eu pego essa nota, a área me cobra R$50 para fazer, sei lá, o tráfego da minha oficina. Eu dou os R$50. Aí ela quer lavar o carro. Aí o cara do lavacar cobra R$50 dela. Então os seus R$50 veio para mim, que foi para ela, que foi pro cara do lavacar. Vamos para dentro de uma oficina mecânica agora? O cara te paga R$50 no débito. Quanto vai cair na tua conta? R$50 menos 1%. E aí você vai pagar a área. A área me cobra R$50. Eu tenho que pôr os 49 que eu recebi, seu, mais R$1. Então os R$50 vai chegar no cara do lavacar, não vai ser R$50. E dentro de uma oficina essa operação acontece. Você entendeu? Porque você cobra R$1.000 do cliente, ele te paga no débito, não vai cair R$1.000 na sua conta. Vai cair, você tem que incluir isso na sua precificação, obviamente. E é onde o dono de oficina acha que o autopeça está ganhando dinheiro e ele não, cara, você só não está precificando da maneira correta. Simples. Você sabe o que o PMO causa nos alunos? Medo. O que é o PMO? O PMO é o curso de precificação de mão de obra, é o nosso curso que chama-se PMO, que é o curso de precificação de mão de obra, onde eu ensino o dono de oficina mecânica quanto que custa a hora de trabalho dele. Na minha hora de trabalho do Sérgio, pessoa física, tem água, luz, telefone, aluguel, da minha casa, tá? Água, luz, telefone, aluguel, seguro do carro, plano de saúde. Escola da minha filha, que não é barato, faz high school, é caro pra caramba, natação, um monte de coisa. Isso na minha pessoa física. Quem que paga meu salário? Minha empresa. Então o custo do meu salário está dentro da minha empresa. E aí quando o aluno do PMO faz esse curso, que ele fala assim, uau, eu não posso mais fazer um freio por R$100, eu tenho que fazer R$180. Ele fala, não dá, eu não dou conta de cobrar R$180. Aí ele tem que fazer um curso aqui, né? A mentalidade.
Mentalidade. Aí ele precisa aprender a mais do comercial. Ou seja, grande parte dos caras que fazem o PMO precisam de um posicionamento digital bem melhor. Pra eles percebem que eles estão cobrando barato. Exatamente. Em que momento que você entendeu que isso poderia virar um método? Eu sempre gostei de fazer o bolo crescer. Como assim fazer o bolo crescer? Eu tinha minha oficina e já tinha um belo relacionamento dentro da cidade com os donos de oficina, né? Então, qualquer tipo de evento de oficina mecânica eu ia e tal. E aqui em Jundiaí existia uma associação de mecânicos. Existia a APOR, Associação de Proprietários de Oficina da Região. E a APOR teve alguns anos que ela foi muito forte, fazia eventos na festa da uva. E quando eu cresço, criança, moleque, vendo essa parada acontecer, falei, mano, um dia eu vou ser presidente dessa associação. E fui presidente da associação, liderei a associação por 2 anos. Aí entendi que a associação era uma parada mais política e eu não tenho perfil político. Aí eu saí e eu gostei de mexer com esse negócio de evento. E aí um dia um amigo meu me falou assim, Sérgio, eu tô precisando o Senai tá precisando de professor, você não quer ensinar? Eu falei, mano, eu não sei se eu tenho talento para ensinar. E dormiu isso, ficou um tempo. Um cliente chegou na SR Motors uma vez, ele falou, cara, eu sou coordenador pedagógico de uma escola e eu levo profissionais para falar das profissões. Eu levo médico, eu levo bombeiro, eu levo policial militar. Eu queria levar o mecânico. Você não vai? Eu falei, vou. Primeira palestra que eu fiz na minha vida, tinha 14 pessoas assistindo e eram adolescentes. Isso foi em 2008, mais ou menos, 2009. E aí eu falei, cara, o que eu falo? O que eu falo para ser atrativo? Eu montei, né, uma apresentação de PowerPoint, mas eu falei assim, eu quero ser um cara diferente. Aí eu estudei uma mágica para fazer, para aprender a atenção da molecada. Onde eu fazia um truque de mágica, eu pedia pro cara acertar. Eu adivinhava qual que era a carta que o moleque escolhia. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção, pra marcar, pra minha palestra marcar. E aí, quando eu termino, que esse meu cliente chega e ele fala assim, foi a melhor palestra que eles já assistiram até hoje. Eu falei, que legal, que top. Aí eu passei a mão no telefone e falei, ô Gé, sabe aquela parada de professor ainda tá de pé? Ele falou, tá. Ele falou, vai lá no Senai então fazer uma entrevista. Aí eu fui pro Senai. Fui contratado para fazer aula de eletricidade, injeção eletrônica, mecânica, ciclo óptico e transmissão mecânica, câmbio. Me apaixonei pelo ensino e aí comecei a ensinar. E aí a veia da educação nasceu. Muito louco. E aí a hora que virou a chave do método nessa jornada? Aí eu quis sair de dentro do Senai. Falei, não, eu quero mais, eu quero palestrar e tal. E aí eu já tinha um bom relacionamento com a indústria, montei um projeto que daí eu queria viajar ao Brasil palestrando. Aí algumas indústrias compraram, a MTE comprou a ideia, falou, então fechou. E aí eu já tinha um relacionamento com a escola do mecânico, falei, vou fazer as palestras dentro da escola do mecânico. E aí comecei a fazer palestras dentro da escola do mecânico. Um dia, um dono de oficina em Americana falou assim, cara, você não dá uma palestra lá na minha oficina? Eu falei, eu dou. Aí uma indústria estava pagando meu cachê. Nessa palestra, foi um casal de dono de oficina de Vinhedo assistir uma palestra minha em Americana. Eu já estava começando a ter uma autoridade no digital, né, nacionalmente. E aí, esse casal falou assim, a gente queria levar você para Vinhedo. Você não dá uma palestra pra gente em Vinhedo? Eu falei, eu dou. Quanto custa? Eu falei, custa tanto. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Eu falei, então, mas eu preciso do cachê. Ela falou, posso vender sua palestra? Até então quem bancava minhas palestras era a indústria. Ela falou, posso vender sua palestra? Eu falei, pode. Ela falou, quanto que eu cobro? Eu falei, não sei, se você pagar o meu cachê. Aí ela vendeu a palestra. E vendeu e sobrou dinheiro para pagar o meu cachê e ainda sobrou dinheiro no caixa para ela. E aí quando ela foi pagar meu cachê, eu falei, porra, aí sim, levantou uma grana e tal, o que você vai fazer com essa grana? Ela pegou e falou assim, tem problema para você se a gente fizer a palestra no salão da igreja que eu frequento? Eu falei, nenhum, tem espaço lá para palestrar? Tem, cabe todo mundo, cabe. Dá para fazer um coffee? Dá.
Falei, não tem problema nenhum. Daí ela falou assim, então eu vou fazer, porque a igreja vai me suceder o espaço, não preciso locar, beleza. E aí no final da palestra eu falei, e aí, o que você vai fazer com a grana? Ela falou assim, eu fiz uma promessa, que se eu conseguisse pagar e trazer você, eu ia pegar a grana, se sobrasse grana, ia fazer uma doação para a igreja, para que a gente constrói casas. Eu falei, nossa, eu me senti até um pouco mal de cobrar o cachê. Pô, foi pesado. Daí ela falou, cara, eu consegui te trazer aqui, eu tenho um pedido pra te fazer. Ela falou assim, minha oficina tá fechando, eu vou quebrar e eu preciso de ajuda. Eu falei, não é possível, cara, você acabou de levantar uma grana e você vai doar a grana. Ela falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eles deviam 180 mil reais na praça. Daí eu falei, mano, Deus, o que eu faço? Aí eu falei, vou montar um projeto piloto. Eu já tava com um projeto piloto de mentoria, de consultoria, que eu tinha oferecido para um cara lá em Americana na primeira palestra. O cara veio pedir minha ajuda, eu falei, você quer ajuda? Eu tenho um projeto, você vai fazer parte de um projeto piloto. Aí eu mandei mensagem pro cara, o cara não respondeu. E aparece esse casal, Manuela Marchiori e a Manu e o Ronaldo. Daí eu falei, é eles. Daí eu peguei, fui lá na oficina deles, eu falei, vocês querem fazer Só que é o seguinte, eu preciso validar o meu método. E para eu validar o meu método, você precisa aplicar o meu método. E vai doer. Vocês estão dispostos? Estamos. Fiz um contrato com eles, que se eles não aplicassem a minha metodologia, eles tinham multa e eles iam se endividar mais ainda. Pra se comprometer mesmo. Porque eu precisava validar o método. Aí passaram-se 11 meses, a gente foi lá, negociou dívida, falou com o fornecedor, ligamos com o fornecedor, falou assim, ó, esquece, não vamos te pagar, não vai rolar, só vamos pagar o C lá pra frente. Pegamos os principais fornecedores, ó, é o seguinte, a gente vai te pagar, só que pra gente te pagar a gente precisa comprar a peça, porque eles compravam a peça, pra eles comprarem a peça eles tinham que pedir dinheiro adiantado pro cliente. Já estava todo comprometido, não conseguia prestar o serviço. E aí chegamos nos principais fornecedores e falamos assim, ó, vamos te pagar, só que você precisa congelar a dívida e vender daqui pra frente. Tudo que você vender daqui pra frente a gente paga a vista. E a gente vai quitando a dívida. Depois de 18 meses a gente conseguiu quitar a dívida de 180 mil reais, limpamos o CNPJ, limpamos o CPF, limpamos tudo. Falei, o método tá validado. Vou dar consultoria para as oficinas agora. Aí veio uma tal de pandemia, não dava pra fazer presencial. E aí eu já tinha conhecido o Érico Rocha, tava dormindo aquele negócio de infoproduto, eu falei, é agora. Aí nasceu o método SR. Nossa, no melhor momento, porque a pandemia foi ali onde... Foi o boom do digital. Foi o boom do digital, mas eu não faturei grana na pandemia, porque o projeto ele estava pronto no presencial, não no online. Ah, teve um tempo de adaptação. E aí, cara, como é que você vai? Você grava conteúdo, e aula, e live, esquece, entendeu? Mas foi o start, né? Foi o start. Aí a gente validou o método SR, tipo, o método SR de fato funciona no presencial. Eu falei, agora eu vou fazer um lançamento de semente pra ver se funciona no online. Cara, era muito louco, velho. A gente vendeu, eu mandei fazer 60 camisetas. Primeira turma do método SR online, pá, vou abrir carrinho, vou vender 60 matrículas. Cara do céu! Eu tô rindo porque só gente Você sabe o que é, A gente já fez essas camisetas. O primeiro lançamento, você acha que você vai estourar, Nossa. você vende pra um, Isso você que o vende Érico pra... fala. Você tem que vender pra uma pessoa. Não! No semente, é uma Vai pessoa. vendo, velho. Aí fizemos o semente. Comecei a estudar a fórmula de lançamento, cara, parei, sei lá, na terceira aula, tô pronto, vamos pra cima. Cara, fiz o lançamento ao vivo, sem copy, nada. Tipo, liga a câmera aí que eu me viro, Mas beleza, vendi 3 matrículas. Vendeu bem. Opa, validou. Vendi 3. Não foi 60, vai ter validado. Pra Manu, pro... Não! Pro cara de americano. Pro Ronaldo e pro cara de americano que não respondeu. Cara, vendi 3 matrículas. Não, 3 não, acho que foram 2 matrículas. Valeu? 2, uma pra Campinas e uma pra... E pra entregar o curso. Porque, pô, você entregar o curso pra 2 pessoas, mano,
E não tinha nada. Não tinha nada Não tinha gravado. gravado nada. O Érico Rocha falava, primeiro você semente, vem, depois você entrega. Essa parte da aula você ouviu, né? Essa parte eu vi. Cara, E foi isso que convenceu ele a fazer. eu me obriguei a entregar o curso, entendeu? E aí eu gravei, ia gravando o curso e eu tinha encontro com eles toda semana, ao vivo e online. Aí você começa a enfrentar, né? Esse cara é picareta, esse cara não entrega, isso aí é mais um querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros. Taranã. E aí o Thiago, que era o filho daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, ele tava tocando a oficina, então tinha conflito de gerações. O pai tinha um perfil, o filho tinha outro perfil e dava conflito. E quando o filho entrou no curso, ele falou, Sérgio, eu vou fazer o curso, mas a oficina é do meu pai, eu tô ajudando meu pai, eu vou precisar mudar um pouquinho a mentalidade e tal. O que eu faço? Eu falei, dá resultado pro teu pai. Não adianta você discordar dele. A melhor forma de você falar, de você mostrar pra ele que a metodologia de gestão dele tá ultrapassada é você dando resultado. Mano. E o homem era brabo, o pai desse menino. Brabo. Cara, Maceió. Um cara de Maceió, o homem brabo. E aí ele falou assim, Sérgio, meu pai vai participar da aula online e ao vivo. Eu falei, mano, fudeu, esse cara vai pegar eu, mano. E vai falar um monte de bobagem, vai falar que eu enganei o filho dele e tal. E aí ele entrou, bom dia, tal, você tem câmera fechada e microfone desligado. Eu falei, mano, aí passou uma aula, passou 2 aulas, na terceira aula ele já ligava a câmera, na quinta aula já começou a interagir, numa aula ele falou assim, deixa eu falar um negócio pra você. Meu filho começou esse curso com você, eu achava que você era um puta de um picareta, viu? Mas agora eu vi que você não é, eu tô gostando. Da hora, velho. Validação. Nossa, aquele dia eu falei, puta, obrigado, Deus, só me manda aluno desse jeito. E, cara, aí, pô, a gente conseguiu intermediar, tinha treta de gerações e tal. E aí deu bom, cara. Eu falei, cara, tá validado o método online agora, mano. Agora pode começar a vender. E aí a gente começou a vender o método SR, mano. Muito legal. Parabéns, Muito bom. parabéns, muito bom. E você, quando você abriu a oficina cedo e tudo mais, você foi alguém que buscou estudo, formações, algo assim, ou foi acontecendo orgânico? Cara, eu sempre fui fazendo as coisas de maneira empírica. E, aliás, eu não sabia nem o que era empírico na época, né? Mas depois eu precisei começar a estudar para ser mais intencional. Então eu fiz o curso de Master Practitioner em PNL. Eu já fiz curso de atendimento ao cliente, li muito sobre comunicação não violenta. Inclusive é um livro que eu mando para os meus alunos. E hoje eu vi mais um livro de um juiz do trabalho que a gente levou no nosso evento para palestrar, um juiz de direito do trabalho. Hoje ele postou na rede social dele mais um livro sobre comunicação que inclusive eu vou comprar. Então eu sempre estudei assuntos específicos que fossem me ajudar dentro da oficina mecânica, sabe? Tipo, putz, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre comunicação, vamos fazer PNL. Eu preciso estudar um pouquinho mais sobre marketing, vamos estudar marketing digital. Então eu sempre fui estudando assuntos onde estava a minha dor. De forma fragmentada. De forma fragmentada. E até uma coisa que a gente estava conversando antes no café, né? Que o estudo, as pessoas têm muito essa coisa que o estudo é você sentar numa sala de aula, você ter professor estudar. E hoje em dia não é mais assim. Eu acho que até para o nosso público aí, a galera que tá nas oficinas, ter essa mentalidade. Que tem como você estudar, se aperfeiçoar, sem ser chato, sendo prazeroso, assistindo um vídeo, buscando aquela informação, vendo um livro, né? E eu fiquei muito... Porque eu falei assim, cara, você tem... É notório que você tem uma sabedoria, um repertório. E eu percebi que algumas coisas eu acredito que a jornada foi muito natural. Que foi, né, dons ali, né, coisas que você tem, mas que depois você buscou algo diferente, né? E por isso que eu trouxe essa pergunta. Inclusive, ao assistir um vídeo desse, o dono de oficina tá aprendendo muito, né? Não precisa estar ali sentado, né? Tipo, estudando, anotando, não sei o quê, mas, pô, de repente, pô, peguei um insight, tô ouvindo, tô no trabalho, fazendo alguma coisa, mas tô ouvindo ali o pessoal falando. Peguei um insight, opa, peraí, deixa eu pegar aqui e anotar. Isso é o que realmente muda o jogo, né? Anotar e fazer também, né? Eu sempre fiz muito disso. Estudar aquilo que eu estava precisando naquele momento, porque eu também nunca gostei muito de estudar. A real é essa. O estudo tradicional para mim foi difícil. Difícil. Eu terminar o ensino médio foi absurdamente difícil. Porque você ia lá e aprendia aquela coisa e você fazia, tipo, eu vou usar isso onde? E quando? A minha filha sofre com isso hoje em dia. Esse ano ela vai fazer um curso de psicologia neurolinguística que ela nem sabe ainda. Só que ela tá com 16 anos. Só que a hora que você começa a aprender algo que de fato você vai lá e aplica,
Aí você potencializa o ensino. Então eu sempre estudei mais dessa forma, sabe? Tipo, o que eu tô precisando agora? Eu vou lá e estudo. O que eu tô precisando agora? Eu vou lá e estudo. Porque, cara, eu acho que... A gente faz muito isso também, né? A gente faz muito isso também. Acho que é o mais funcional, né? Se você estuda e não aplica, de que adianta? Mas eu acho que eu ainda, falando assim um pouco de mim, né, que eu tô aprendendo, eu acho que é legal até porque a compartilhar o que dá certo e o que não dá certo. Às vezes eu falo assim, eu tenho que estudar. E eu achava que eu tinha que comprar um curso, 1000 cursos daquele assunto. E ficar muito... Aí eu ficava muito, assim, vidrada em ter que fazer o curso. E às vezes não é assim. Você pode começar vendo um vídeo, lendo um livro. Aí, opa, agora eu vou pegar um curso e indo de uma forma mais leve. Orgânica. Eu vou falar assim, porque como eu tenho uma intensidade, então às vezes eu boto essa intensidade e aí eu perco o prazer pela pressão Aquilo que eu se boto torna na necessidade de estudar, sabe? peso, Eu né? sei, e você sabe como que eu entendi? Eu sempre achei que o estudo e o aprendizado tivesse que ser demorado e chato. Até eu começar a comprar mentoria. Quando eu comecei a comprar mentoria, cara, eu comprei uma mentoria, eu gastei 50 mil reais numa mentoria. 50 mil reais. Aí eu tive um encontro, essa mentoria era de 12 meses, com 2 encontros presenciais durante um ano. Um no primeiro semestre e um no final do segundo semestre. No encontro presencial do primeiro semestre, o insight e o aprendizado que eu tive pagou a mentoria. Eu não precisei nem terminar a mentoria, porque aquilo que eu aprendi já me gerou resultado e foi. Você entende? Então, cara, às vezes a gente acha que a gente precisa comprar um curso de não sei quantas 1000 horas e vai lá e aprende, só depois vai aplicar. E às vezes você senta numa mesa, troca uma ideia, a chave vira e você fala assim, cara, quanto tempo eu economizei só com esse insight, só com essa sacada, só com esse aprendizado. É a mentalidade de um aprendizado contínuo, que o tempo todo você tá aprendendo se você se coloca nesse lugar, né? Com intenção, que nem o Sérgio falou. Intencionalmente, constância e intencionalidade. Constância e intencionalidade. Ô, Sérgio, fala agora pra todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo, que é dono de oficina, muito provavelmente, por que o cara tem que ter a sua mentoria? O que você muda na vida desse cara? Cara, porque você vai pegar 21 anos e 10 meses que estão aqui dentro e eu vou sentar com você numa mesa e vou te entregar tudo, presta atenção, vou te entregar tudo que eu fiz que não deu resultado para que você não faça e tudo que eu fiz e que eu tenho resultado para que você faça. Só que com um grande segredo, o que eu fiz que deu resultado, eu precisei desenvolver toda a metodologia de aplicação. Então, na minha mentoria você tem uma metodologia validada, uma metodologia de gestão validada e uma metodologia de ensino validada, porque são duas coisas. Uma coisa é o cara fazer bem a gestão da oficina dele, outra coisa é o cara saber te ensinar a fazer a gestão que ele faz. Sabe como que eu compro mentoria? JP Rezende, foi um vídeo que ele soltou no YouTube e eu nem sabia. Ele fala assim, existem 3 pessoas que você pode comprar mentoria. 3. Uma que sabe o que precisa ser feito, mas nunca fez. Uma que já fez aquilo e agora está ensinando. E quem está fazendo aquilo que está te ensinando e está tendo o resultado que você quer ter. Ele falou assim, o melhor mentor que você pode contratar é o cara que está fazendo o que você está fazendo. Só que ele já está tendo resultados acima do que você tem. Porque ele tá por dentro da inovação do mercado. Ele tá testando. Ele tá atualizado. É isso aí, ele tá testando. Tá funcionando pra ele. E aí eu vou falar, no início, uma das coisas que falaram, qual o diferencial do Sérgio? Eu falei, o Sérgio não é aquele mentor que sabe o que tem que ser feito, mas nunca fez, né? Ou que tentou fazer e não deu certo, porque também tem aquele, eu tentei fazer minha oficina dar certo e não deu certo, e aí eu ensino os outros a fazer a oficina dar certo. Não, aí é hipocrisia total. Mas tem. O Sérgio não, ele faz a oficina dar certo, vive os desafios da oficina e ensina. Seu cliente aqui, de passagem, indicação, o cara que veio do marketing, ele acabou de chegar, tá com um problema, seja uma preventiva, uma corretiva. O que vocês fazem? Qual que é o procedimento? Hoje a gente traz ele aqui, ó. Essas 3 pranchetinhas aqui, ó. Isso é muito importante. Isso aqui, cara, isso aqui foi o que virou o jogo na SR Motors. Quando eu aprendi o que era ticket médio e como que eu conseguia, eu vou usar uma palavra que talvez fique pejorativa, quando eu conseguia manipular
o meu ticket médio, cara, a chave virou. Como manipular? Estimular, como você diz, estimular Eu ele a falo acontecer. manipular o resultado pelo seguinte: você sabe quanto que a empresa precisa faturar no mês, e se você não sabe, recomendo fortemente que saiba imediatamente quanto que sua empresa precisa faturar. E aí você sabendo a média de veículos que você atende, fica muito mais fácil de você conseguir chegar num resultado. Então quando eu falo manipular é isso. Você sabe que você está com baixa demanda de serviço, pô, então eu vou oferecer mais serviços dos veículos que estão aqui dentro. Quando eu estou com uma alta demanda, eu posso derrubar um pouco o meu ticket médio. Perfeito. Porque o ticket médio alto, valores mais altos, de valor mais agregado, você precisa ter o quê? Você precisa ter um comercial bom, muito bem treinado para poder fazer essa venda. E um ticket médio mais baixo, você não precisa ter um comercial tão treinado assim, porque a venda acaba saindo de maneira orgânica. Então você consegue entender tudo isso. E aqui, ó, é de onde sai tudo isso. Nas primeiras perguntas, a pergunta mais importante que tem aqui na SR Motors é essa daqui, gente, ó, vem cá. Dá um close. Se possui cadastro, tá? E a outra tá aqui, ó. Onde você nos conheceu? Essa é a mais importante de todas, a mais. Porque se ele já possui cadastro, esse cliente já comprou da gente. Já sabe como que funciona, a gente vai ter o histórico do serviço desse carro. E quando você tem o histórico, o cliente vem aqui e fala assim, eu quero trocar o óleo. Você tem no histórico, você fala assim, ô Ari, você quer trocar o óleo, mas a última vez que você fez o alinhamento, a última vez que você fez qualquer outro tipo de serviço, e a Ari não quer parar o carro de novo para consertar. Então se eu já mostro para ela o que precisa ser feito, ela decide se sim ou se não. Eu falo que aqui na SR Motors a gente tem o poder da orientação e o cliente tem o poder da decisão. Muito bom. Eu oriento e o cliente decide. Perfeito. E a segunda pergunta, que eu acho que é a mais importante, é onde nos conheceu? Foi através da Impulsione? Entendeu? Porque a Impulsione precisa trazer o cliente aqui pra dentro. Sim. E aí eu preciso saber qual que é o cliente que a Impulsione tá mandando aqui pra dentro. Sacou? Então começa aqui, a gente faz esse atendimento, que é com o pessoal do comercial. Então a gente tem duas pessoas aqui que faz o comercial. Tanto a Aline quanto a Anésio, que faz esse entendimento. E aí depois despacha pra operação. Sim. E uma coisa que eu achei muito legal aqui, o Sérgio estava até comentando com o Fê aqui, é a questão das caixas de ferramenta, a organização. Imagino que seja o nome dos mecânicos aqui. Cada mecânico tem sua caixa e imagino que também ele seja o responsável por fazer toda a gestão da caixa dele. Isso aí. E tudo mais, Aqui- né? A importância de trazer a responsabilidade pro mecânico também, né? Na SR Motors o dia começa e termina com essas ferramentas e esses equipamentos aqui. Organizados. Não é Assim. só porque tá gravando, não, né? Não. Muito bom. Legal. Aí a sua... Aí, Fê, já abre lá pra ver se... Só, gente, olha o cuidado deles. Ó. Todos eles têm um pano individual para secar as mãos. Ó. Isso aqui deve estar aqui dentro. Esse aqui tá aqui, ó. Não é porque a oficina tem que ser sujão, né? Não, de forma alguma. Deixa eu pôr aqui. Tem um que deixa até trancada a caixa. O Paulo, esse cara, ele é chato. Ó, ele Aí tranca ele tranca. e leva a chave embora ainda. Ah, o Leonardo, pelo que eu vi também, o Leonardo também é assim. É, mas tem, e aí tem as chaves aí, os que são mais... Quer ver uma parada que eu quero mostrar pra vocês? Isso daqui é importantíssimo também. Ó, todos eles têm isso aqui, ó. Isso aqui é um EPI, gente. Creme protetor pra pele. Olha que legal. Ó, Rogério Camargo, todos eles têm. Todos os dias tem que usar. Muito legal. Legal. Duas coisas, você tá pensando na pessoa e segundo na empresa também. Exatamente. Pra depois futuramente não Prevenir não qualquer ter um tipo problema de passivo trabalhista. Exatamente. Aqui, Muito aqui legal. É a sala do... Aqui é a sala da justiça. Vai lá, vai lá. Aqui é onde a gente faz Bora. todo o administrativo. Aqui a gente tem comercial, compras, pós-venda e financeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. E, óbvio, né? Quem tá assistindo aí não sei o tamanho da oficina no momento, mas quando que você começou a criar departamentos? Nossa, cara, o primeiro departamento que eu criei de maneira intencional foi o pós-vendas. Porque antigamente era o Sérgio e uma moça chamada Marliane. E a Marliane era o Sérgio. Aí tinha o Sérgio de calça e o Sérgio de saia. E aí a gente os dois eram os que faziam tudo. Só que ela era muito bem comercialmente. Só que o que acontecia? Por que a gente precisou departamentalizar? Isso, é isso. Porque todos os dias, a hora que a gente ia fechar o caixa, ou faltava dinheiro ou sobrava dinheiro.
Não batia o caixa. Até que um dia um cliente ligou pra gente e falou assim, viu, eu estou devendo pra vocês e agora que eu lembrei, faz 3 meses que eu tô devendo. Se aquele cliente não liga Olha isso, cara. pra pagar, Ia ficar por até isso hoje. mesmo. Daí eu falei, cara, a gente precisa criar uma área financeira, uma área do pós-venda, a gente precisa criar áreas. Foi aí que a gente entendeu. Eu falei que a gente criou o pós-venda, mas não foi, a gente criou o financeiro. E o que aconteceu? É uma das partes mais sensíveis e onde o dono da oficina tem medo de colocar o financeiro na mão de alguém, porque vai ter acesso a informação sensível, faturamento, pagamento, entendeu? Só que, cara, todos os dias ou faltava ou sobrava dinheiro, que era muito melhor eu contratar uma pessoa para me mostrar onde que estavam os erros. Aí a gente contratou e foi onde eu comecei a perder a equipe, porque todo mundo fazia tudo. E aí eu falei assim, ó, não vai ser nem você e nem eu que vamos cuidar do dinheiro mais, nós vamos contratar uma pessoa. E aí gerou ciúme, gerou tudo aquilo, né? Aí eu comecei a perder porque eu comecei a departamentalizar. E aí beleza, criamos o financeiro, estava funcionando, todo dia o caixa batia. A segunda área que a gente criou foi o pós-vendas. A gente nem sabia o que era uma área comercial, mas a gente trouxe o financeiro e trouxe o pós-vendas. Quando eu trago o pós-venda, eu contrato uma pessoa, essa pessoa vem, eu falo o que eu queria, sem saber direito o que era um pós-vendas. E essa pessoa trabalhou durante 1 mês e ela chegou em mim e pediu a conta. Falou assim, eu vou embora porque aqui não tem nada para fazer. Caramba! Você acredita? Aquilo como empresário me doeu tanto, porque eu tinha tanta coisa que precisava ser feito, só que eu não conseguia transmitir. Aí eu contratei uma pessoa chamada Tainara, tá comigo até hoje. Falei, Thay, eu preciso que o pós-venda aconteça. E depois que eu perdi a primeira pessoa, eu falei, cara, eu preciso dar uma lista de tarefas para essa pessoa fazer, porque senão ela vai falar que não tem nada para fazer com tanta coisa que precisa ser feita. E aí eu dei uma lista de clientes para ela, falei assim, você vai ligar para todos esses clientes com a intenção de trazer esse cliente para dentro da oficina de novo. Eu lembro até hoje, ela vendeu a troca de um kit de embreagem para um cliente, só não lembro que carro que era. Ela ligou, ela falou assim, ó, eu consegui trazer um cliente, esse cliente vai vir aqui para fazer um orçamento de embreagem. E aí nós fizemos o orçamento e o cliente autorizou a troca da embreagem. Eu falei, funciona. Preciso ter uma pessoa fazendo isso todos os dias. E aí a gente desenvolveu a área de pós-vendas. Muito bom. Louco, né? Muito bom. Foi aí que eu entendi. Se você estivesse começando hoje, até para dar uma dica para quem tá ali com a gente. Agora você foi aprendendo fazendo. Qual seria a primeira área a ser estruturada? Tirar da mão do dono e trazer Delegar. alguém? Primeira área a ser delegado. Cara, eu gosto muito de tirar dos meus mentorados, por exemplo, eu gosto de tirar da mão dele aquilo que ele não gosta de fazer. Porque ele não faz tão bem. É aquilo, porque aquilo que ele não gosta de fazer, ele não faz direito. Ele não fazendo direito, fica todo cagado. Faz sentido. Entendeu? Então, não existe uma área específica, assim. Mas eu delegaria primeiro, o Sérgio falando, toda a parte burocrática, administrativo, departamento pessoal, recursos humanos, financeiro, conciliação bancária, quantos a pagar, quantos a receber. Eu fico maluco. Esse burocrático operacional, principalmente, Exato, né? exato. Operacional. Mas eu achei uma sacada que você trouxe, que não existe uma matemática, existe aquilo que vai ser adaptado ao negócio, daquele cliente. Porque às vezes é um dono de oficina que veio da mecânica. Às vezes é um cara que comprou ali uma oficina e ele tem uma visão de gestor. Então, eu acho que isso fala muito sobre o perfil de mentor que o Sérgio é. Não é aquela coisa, não, tem, porque isso é uma coisa que a gente aprendeu. Ah, não, tem que fazer assim, 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 assim. Só que assim, 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 funciona para um negócio e às vezes não vai funcionar para o outro. E aí tem que entender o contexto, que a gente estava conversando muito sobre isso, para tomar a melhor decisão. Vem pra minha mentoria que eu vou te dar aquilo que você não gosta de fazer. Você imagina como que é você trabalhar fazendo aquilo só o que você gosta? Parece meio impossível, utópico, contra-intuitivo isso daí, não é? Tipo, cara, eu vou fazer só o que eu gosto. Você quer ver uma hora que o meu mentorado trava? É a hora que eu falo assim, quanto você quer ganhar por mês? O cara, imagina, eu não tiro o salário. Então, você vai tirar quanto? Como assim? Isso existe? Tipo, como assim? Eu falei, cara, a empresa não é sua, você não montou a empresa para ganhar dinheiro? Quanto que você quer ganhar por mês? Ah, eu não sei. Eu falei, então vamos definir quanto que você precisa ganhar por mês. Aí a gente começa a dar o direcionamento, sabe? O que você gosta de fazer?
Como assim, cara? O que eu gosto de fazer? O que você gosta de fazer de final de semana quando você não tá na empresa, quando você não tá trabalhando? Gosta de comer pizza, gosta de pescar, gosta de não sei o quê. Aí olha pra você ver aonde que o empresário tá, velho. Legal. Ele não sabe nem o que ele gosta de fazer, se ele pode fazer. E você acaba indo além do profissional também, né? Sérgio, vamos dar um giro no pátio? Giro no pátio? Vamos. Porque daí a partir do momento, né, eu vi aqui que você coloca toda a parte de capa de proteção, faz toda a questão aqui do volante também, câmbio e tal. Aqui, e aí... começa aqui, porque o cliente da SR Motors, ele chega ou por aqui ou por lá. Então ele chega... Sim, tem duas entradas. Tem duas entradas. Ele para aqui. Isso aqui, ó, é o stretch que a gente fala. A gente envelopa o volante do carro. E aqui, a capinha de banco plástico. De banco. Que a gente faz isso por quê? Pro cara já chegar e falar assim, uau. É diferente. Aí, quantos elevadores aqui? 1, 2, são 3, 4 elevadores. Vocês vão ver, na maioria dos casos, dos veículos, o mecânico ele tem isso aqui, ó. Eu sei que é uma pasta verde, o veículo foi autorizado. Sim. Se tiver algum veículo com pasta vermelha, ele está em diagnóstico. Entendi. A pasta amarela vai estar em orçamentação lá. E daí alguém do seu administrativo vem, dá um giro e já o líder de volta pátio, o líder de pátio. Que cuida disso daqui. Essa Entendi. BMW aqui, ó, tá com pasta vermelha. Tá em diagnóstico. Então eu gosto de ver a minha oficina tudo com pasta verde. É isso. Verde, girar, tem que girar, né, Sérgio? Verde. Aqui tá em diagnóstico. Aí a gente tem o nosso próprio alinhamento. É uma rampa. É a rampa, né? Zoom. Nosso balanceamento. Aqui a gente tem um pátio. Vou abrir para vocês verem lá fora. Fê. Nossa. Cara. É maior do que aqui. Aqui eu falo que é o nosso estoque. Tem isso aqui, segunda-feira, tem que estar lotado. É isso aí. Aqui. Não sabia que certo tinha estacionamento, não? Aqui SR é onde a estacionamentos. gente vai colocar os veículos que estão prontos. E aqui é a fila da linha de produção. Os carros ficam em fila aqui por ordem de prioridade. Aquele cliente que chegou primeiro, agendou primeiro. Ele fica aqui. Aqui, cara, o desafio da SR Motors é manter isso aqui cheio todos os dias. Aqui mesmo você dá uma lavagem nos carros Faz a também? lavagem, troca de fluido do sistema de arrefecimento. Ah, sim, perfeito. Teve o evento SR Mulheres, né? Mulheres e Mulheres Motores. e Motores, é. Aí aqui, ó, fica os food trucks, as coisas das crianças, Food muito truck, legal. aqui nós montamos uns tatames pra Tatame. galera lutar. Foi incrível. Foi bem muito louco. bom, Esse ano vai ter. Já tá em qual? Aquela foi a segunda edição? Foi a segunda edição, agora vai ser a terceira edição. Agora, né? Ia ser agora em março, né? Que é o mês das mulheres. Mas aí, por conta dessa mudança de gestão, ficou corrido para fazer. Então a gente vai definir qual que vai ser a data ainda. Olha a oportunidade que você pode gerar para as outras pessoas quando você cresce. Porque se você não tivesse o tamanho que você tá, você não ia ser capaz de gerar isso. Porque isso aqui não é... Você não tá gerando negócio, por mais que gere. É muito mais é o social, é você manter o seu funcionário ativo. Você tem uma função muito além do dinheiro. Não, e a parte social de mostrar a questão da inclusão das mulheres também nesse mercado que ainda é muito machista até mesmo, né, e tal, então... E aí, Extremamente. ô Sérgio, faz um convite aí, assim, que pra quem que é o Mulheres Motores? O evento Mulheres e Motores é para qualquer pessoa, qualquer entusiasta do veículo automotivo. A gente fala de mulheres e motores para colocar a mulher na primeira pessoa, que mulher pode sim mexer com o motor, lugar de mulher onde ela quiser. E a gente faz o evento Mulheres e Motores pensando em toda a família, sabe por quê? Porque daí o marido fala assim, só para mulher eu não vou. Não, você pode vir também. Tem área para as crianças brincarem, porque a mulher tem toda aquela responsabilidade, saca? Então traz aqui que a gente cuida de tudo. Traz o seu marido que vai ter chopp, traz o seu filho que vai ter lugar para brincar, e você, mulher, pode vir para aprender a entender um pouco sobre mecânica, e na verdade não é nem para você consertar carro, mas para você estar embasada de informação quando você precisar de um serviço de uma oficina mecânica. Eu estive na última edição, na edição de 25, e recomendo, muito legal, teve palestra, né, do pessoal. Palestra, mecânica básica para mulheres. Dinâmica, muito, assim, surpreendente, algo que eu nunca tinha vivido. Foi muito interessante, eu nunca tinha vivido, né, um evento para mulheres dentro de uma oficina, e uma oficina que o dono é um homem, certo? Por quê? Porque às vezes vai acontecer quando tem uma mulher, que existe muito. Então achei muito legal o apoio que o Sérgio traz, né, tendo ali... essa visão que mulher pode estar onde estiver, tiveram mentoradas dele aqui, eu achei muito bacana, recomendo, muito bom.
Agora que a gente conheceu a oficina, chegou a hora da gente fazer um quiz rápido com você, um ping-pong. Vamos lá, primeiro, vamos começar. Folder ou Google Ads? Como é que é? Soltar panfleto ou Google Ads? Google Ads. Por quê? Cara, porque você consegue mensurar o resultado imediatamente. Muito bom. Fazer dancinha ou conteúdo de valor? Conteúdo de valor sempre. Eu nem tenho estilo pra dancinha. Nem tinha estilo. Mete uma dancinha. Nem tenho estilo pra dancinha. Deixa eu ver, mete uma dancinha. Todo quadrado. Muito bom. Se você estivesse começando hoje, o que não faltaria na sua empresa? Processos. Se você tivesse que contratar uma pessoa júnior e uma pessoa mais cara, por onde você começaria? Pessoa mais cara. Se você tivesse que agora falar, se eu estivesse começando do zero, qual seria a primeira etapa além de processo? Entender sobre gestão de empresa, principalmente sobre pessoas. Muito porque bom. eu não consigo fazer nada se não tiver gente. Eu não conseguiria tocar uma empresa desse tamanho, com volume de veículos e atendimentos, sem pessoas. Muito bom. E se a sua oficina ainda não estivesse no marketing digital, qual era o momento que você fala assim, agora eu tenho que ir? Agora. Até eu perdi a linha de raciocínio, hein? Porque foi tão rápido. Agora. E qual momento o cara que tá ali fala, olha, eu quero começar e não sei por onde começar. O que ele faz? Busque quem está fazendo aquilo que você quer que seja feito. Pergunte ou escute. As pessoas têm muito o hábito de escutar o que as pessoas falam. Mas comece a ter o hábito de escutar, parece até errado o que eu vou falar, de escutar o que as pessoas estão fazendo. Porque falar é bem simples, mas fazer é um pouco mais complicado. Então escuta quem está fazendo. Muito bom. Você vai se aproximar de pessoas, se aproxime das pessoas que têm o resultado que você quer ter. Esquece essa pessoa de falar assim, viu, faz assim, faz assado. Você já fez? Não, então você não é a melhor pessoa para me dar esse tipo de conselho. É bem simples. Seja intencional sempre. Muito bom, muito bom. E agora para entender, né? Eu conheci o Sérgio em fevereiro, a gente teve ali um primeiro contato, depois ficamos ali num namoro comercial. Exatamente um ano atrás, né? Foi um ano, né? E hoje a gente tem o prazer de falar que a Impulsione aí é parceira, né? Trabalha com a SR. O que fez você escolher a Impulsione e como tem sido a experiência com a gente? É assim que eu tenho feito sempre. Eu estudo muito o parceiro ou a pessoa com quem eu vou contratar. Por quê? Porque eu vou estudando os resultados que aquela pessoa tem. E se de fato ela faz aquilo que ela promete que faz. E o que definiu a contratação da Impulsione foi olhar para os resultados que vocês têm, vindo a longo prazo, ver se vocês tinham constância, ver se vocês não eram só mais uma pessoa que estava ali, que fez um criativo e falou, vem que eu vou lotar a sua oficina mecânica. Então eu sempre vou fazendo isso, vou olhando, estou contratando. Agora eu estou olhando quem eu vou contratar no ano que vem. E vocês foram esse tipo de caso. Estou muito satisfeito com o trabalho da Impulsione, tem dado muito resultado. Primeiro mês de trabalho, vocês trouxeram 36 mil reais de faturamento para dentro da nossa empresa. E foi só o começo. A gente pegou uma janela aí com vários feriados. Sim. E agora a gente está acertando toda a nossa comunicação, toda a prestação de serviço, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria de longo prazo. Muito bom. Quando o Sérgio chegou, ele já tinha resultados no digital, Já. né? Já vinha num tempo de digital e na nossa conversa um dos pontos que ele trouxe muito é, além do resultado, eu quero um parceiro que esteja comigo, que tenha um bom atendimento. Como tem sido a experiência em atendimento, atenção, como tem fluído isso? Super tranquilo, e inclusive é importante destacar isso aí, a gente tinha resultado no digital, porém esse trabalho que a Impulsione faz para dentro da SR Motors, eu delego essa responsabilidade, não sou eu quem tomo conta dessa frente. E o trabalho que a minha equipe tinha que ter na comunicação com o antigo prestador de serviço era absurdo. Eu estava estressando a minha equipe com o prestador de serviço. Vamos trocar. Vamos entender quem é o prestador de serviço que pode dar resultado e ter uma comunicação mais limpa, mais leve, mais saudável, mais tranquila. Não precisa ser uma reunião chata, né? Então a Impulsione tem trago isso para dentro da SR Motors, esse tipo de comunicação. Muito bom, obrigada pela parceria. E você que está aí, quero te convidar, se você não sabe como funciona o método Mola, que é um método que a gente desenvolveu aí para realmente tirar as oficinas da inércia. Toda quarta-feira às 15 horas vai rolar uma aula comigo, onde eu te mostro como faturar pelo menos 20%
muito a mais usando o digital de forma clara, sem milagre, sem essas fantasias que às vezes existem por aí, né? Sem essa coisa de vir só na emoção. A gente tem que ter emoção, a gente tem que comemorar, mas a gente tá num mercado que tá vindo muito um ilusionismo, né? E isso é o que o Sérgio falou, né? Que ele falou, eu gosto de olhar a constância. A constância foi uma das palavras-chave desde o início aqui do nosso vlog. Então, vem para essa aula para você entender que existe um caminho, que existe um passo a passo, né? Sem milagre, mas com constância, metodologia que faz você romper as barreiras do seu faturamento e conseguir ir além com estratégia e acompanhamento. Te espero às quartas, 15 horas, para te mostrar aí como fazer na sua oficina. Certo? Agora a pergunta-chave, Sérgio. Bora lá! Se você estivesse num palco, na frente de 10 mil donos de oficinas, qual é a frase, a mensagem que você traria para eles? Cara, lembra de quando foi e como foi a emoção e o sentimento quando você estava abrindo a sua oficina? Porque quando você está abrindo um negócio, você está querendo muita coisa, você está querendo ter resultados, você está querendo algum tipo de exposição, você está querendo dinheiro, você está querendo fazer o bem para as pessoas. E se por um acaso, hoje, nesse exato momento, você não está sentindo aquela emoção, você está cansado, esgotado, com vontade de desistir, a única força que você vai ter é o seguinte, deixa eu te falar um negócio, se apegue a Deus e você não está cansado da sua oficina, você está cansado dos resultados que você está tendo ou do resultado que você não tem. Então, o seu problema não é a sua oficina, o seu problema é o resultado que você está tendo. Porque se o resultado está ruim, você vai estar infeliz. Se o resultado for bom, você vai estar feliz. Então foca no resultado. Sérgio, Valeu. muito obrigado mesmo. Obrigadão. Foi ótimo. Uma aula nós tivemos Primeiro aqui. de muito. Tamo junto. E parabéns por todo esse trabalho, por todos esses mais de 20 anos aí, nessa constância, nesse crescimento, né? A luta, mas as vitórias das batalhas e tudo mais. Então, parabéns mesmo. E parabéns por já ter impactado tantas pessoas também através do digital. Mais de 3 mil alunos já, né? Também, então... Mais de 3 mil parabéns alunos por essa missão. matriculados, mais de 6.700 matrículas. Isso a gente está falando de matrículas, sem falar a galera que a gente já impactou, que nunca comprou nenhum curso nosso, né? Das palestras que a a gente faz a nível Brasil. Mais de 10 mil pessoas, com toda certeza, né? Facilmente. A visão do palco de 10 mil pessoas foram justamente essas Que 10. multiplique, Isso aí. que você possa levar a sua mensagem, sua alegria, sua força para muitas pessoas e conta com a gente que a gente está aqui para apoiar nessa missão. Amém. Muito Tamo obrigada. junto. Bora impactar o Valeu. segmento automotivo. É Bora. isso aí, então. Show. Bom, e você que assistiu aqui, se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha com aquele dono de oficina que também precisa assistir esse vídeo, fechou? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Pode funcionar! Boa!